Ok. Desculpa a demora, eu tava colocando uma telinha no apartamento que agora eu tenho um gato. E aí o gato foge pela janela, então o rapaz chegou aqui um pouco atrasado, era pra ter chegado um pouco mais cedo. Gente, qual que é a ideia hoje? Tá? Semana passada e semana retrasada eu tava bem enrolado com o final de semestre, então não deu pra fazer o curso. E na verdade, os bugs que a gente estava tendo impediam um pouquinho também a realização de um curso mais efetivo. Só que daí dessa vez apareceu a oportunidade de tentar resolver um problema do Ricardo Catapreta que não sei se está aqui. Não está aqui. Que é basicamente, ele está tendo um problema na modelagem de turbulência. Né? Deixa eu avisar para ele aqui. Até porque eu preciso de algumas coisas dele, né? Porque ele que setou o caso. Tá. Bom, a ideia seria basicamente o seguinte. O Ricardo tem um caso que imagine um tanque, né? Onde você tem... Olha, será que o pessoal não sabe onde é que fica aqui? Ele estava falando que não viu nada. Canal do MF. Sim. Alguém avisa, por favor, lá no WhatsApp também, no canal do MFC, falando que já começou a conversa. Mas É porque o Beginners é um canal de texto, né? Ele não abre vídeo assim. Eu vi que tinha algumas pessoas que estavam no seminário, mas bom, acho que já chegaram, o Ricardo tá aí, isso é importante, porque daí ele vai ter que tirar umas dúvidas nossas aqui. Então, o problema em si, esse problema que ele está trabalhando, é um problema muito legal. Imagina que você tem um aquário, né, um paralelepípedo, né, onde você tem uma parte dele preenchida com água, né, e uma parte preenchida com ar. E nesse receptáculo, nesse paralelepípedo, você tem um bocal. E nesse bocal você encaixa uma mangueirinha de ar, basicamente, e você entra com uma série de bolhas, né? Então é um problema de coluna de bolha. Tem algumas condições muito interessantes desse problema, tá? O Ricardo acabou de mandar uma figura lá no WhatsApp, uma figura exemplificativa muito legal. Ele tem algumas condições, algumas características muito, muito interessantes e que tornam o problema matematicamente desafiador, tá? Primeiro, você tem muitas bolhas, tá? E essas bolhas elas são tratadas como DPM, aqui no nosso caso, como partículas, tá? Então, é um escoamento onde o tamanho dessas bolhas ele é significativamente maior, ou pelo menos a junção de diversas dessas bolhas ocupa um volume razoavelmente alto com relação ao tamanho de um volume de controle. Tá? Isso leva a gente a um tipo de escoamento, quando a gente pensa em acoplamentos do tipo Euler-Lagrange, leva a gente a um escoamento que a gente caracteriza como denso. Tá? Ou seja, lá quando a gente começa a desenvolver, começa a demonstrar a equação de Navier-Stokes, onde a gente fala o seguinte, olha, assumimos a hipótese do contínuo, né? Onde você dentro de um volume infinitesimal, você não tem mudanças de propriedades, bom, a coisa começa a falhar aí. Porque no escoamento denso você tem mudança, não mudança, mas você tem duas fases pelo menos dentro desse domínio. Então, de alguma forma, até mesmo as próprias equações de Navier-Stokes têm que ser modificadas para resolver esse problema. Tá? Isso tem, naturalmente, isso tem implicações para todas as diversas facetas da física que podem estar envolvidas. Uma delas é a modelagem da turbulência. Né? Então, a modelagem da turbulência muda, já que você está mudando as equações de Navier-Stokes. Né? Quem tiver mais interesse sobre isso, a gente pode... Essa semana vai ter o seminário do Leon, né?
mas talvez o Ricardo possa fazer um seminário como esse na semana que vem para mostrar o que é um escoamento denso. Para mim, particularmente, eu acho que é um dos escoamentos mais interessantes que se tem. O Diego também é um grande especialista nisso, tá por aí. Quem quiser tirar algumas dúvidas do que é escoamento denso é com ele também, tá? Então vamos lá. O que está acontecendo? Tem um bug, né? Esse escoamento que o Ricardo colocou ali no WhatsApp, que depois a gente vai dar um jeito de mostrar essa figurinha em algum lugar. Esse escoamento, ele precisa de modelagem da turbulência. E nós temos diversas modelagens ali na MF5. Nós temos o Smagorinsky clássico, nós temos o Smagorinsky germano, que é o que a gente chama de modelo dinâmico. Nós temos diversos modelos URANs baseados em duas equações de transporte. E tem SA também. Quando a gente roda com o Smagorinsky, pelo que o Ricardo falou, quando a gente roda com o Smagorinsky, o código vai, beleza, funciona, né? Quando a gente roda com o modelo dinâmico, também funciona, né? Agora, modelo dinâmico, ele é um negócio que exige muito cuidado. Por quê? O modelo dinâmico, ele foi projetado para você trabalhar dentro da zona inercial, né? A sua frequência de corte, ou as suas frequências de corte, vamos dizer assim, dentro do modelo dinâmico, elas têm que estar lá dentro da região inercial para modelar direitinho a troca de informação entre aquilo que é resolvido e aquilo que é modelado. Parece simples, tá? Mas se a gente for lembrar, a gente está falando de quando a gente já está na zona inercial, a gente está falando de frequências bem altas, né? Então nós estamos falando de estruturas turbilionárias que têm características de serem muito rápidas e muito pequenas e com uma frequência muito alta, o que com uma malha tipicamente que a gente usa para começar os nossos estudos está bem longe de ser possível de rodar. Então o modelo dinâmico, ele é excelente, só que para ele ser excelente você tem que dar malha para ele ser excelente. Tá? Então a gente não pode forçar a barra e pegar um modelo que é super bem projetado, né? e tirar ele da zona de onde ele foi projetado. O Smagorinsky clássico já dá para dar, e aqui eu boto bem entre aspas mesmo, tá? Bem grosso modo, dá para dar um migué. Por quê? Dependendo da constante que você ajusta, né, você consegue deixar o escoamento mais bem comportado. Tá? No fundo, na prática, se você começa a aumentar demais aquela constante Smagorinsky, o que você está fazendo é basicamente suavizando todos os gradientes que podem aparecer no seu escoamento. Tá? Ou seja, e isso é uma dissipação, eu friso aqui, numérica. Tá? Não é que vocês estão modelando corretamente a frequência, as trocas de energia entre aquilo que é modelado e aquilo que é resolvido. Só está dissipando numericamente, aumentando o valor da viscosidade turbulenta. O Smagorinsky clássico tem outro pequeno, não é problema, mas é característica, para isso que ele foi proposto. Tá? Ele tem um problema que é o seguinte, ele aumenta a viscosidade turbulenta dele em regiões de alto gradiente. Tá? Um problema, se você pega um escoamento parietal, por exemplo, a sua região de alto gradiente é justamente a parede. Por outro lado, né, a gente sabe que existe um amortecimento, um decaimento da energia cinética turbulenta a zero na parede. Né? Afinal, você vai pegar aqui que a definição da energia cinética turbulenta vai ser o 2/3 de o linha barro, né? Da flutuação. Não linha barro, linha. Se você não tem velocidade, você também não tem flutuação, então isso cai a zero. Então notem que isso existe uma diferença. Né? Então o comportamento do modelo Smagorinsky, quando ele está perto de parede, ele dá um modelo errôneo. Né? Ele dá um comportamento errôneo. O que acontece é que ele sobe a viscosidade turbulenta onde deveria cair. Né? Para corrigir isso daí, existe a função de amortecimento de Van Drist. Né? O que ela faz?
ela avalia basicamente a sua tensão de cisalhamento na parede e através de uma expressão algébrica em função da distância à parede, ela pega e cria um amortecimento, ou da própria inglês, ele cria um damping da viscosidade turbulenta. Tá? Então, assim, exige uma malha que não é tão fina quanto o modelo dinâmico. Você ainda pode usar uma malha tipicamente do Smagorinsky, clássico, só que você vai ter um resultado relativamente melhor ou pelo menos fisicamente mais consistente quando você está perto da parede. Qual que é o boró aqui? O caso que o Ricardo está rodando, ele está estourando na primeira iteração. Né? Então, o que eu já comentei com vocês, esse tipo de erro é muito bom. Né? Todo erro que dá de cara na primeira iteração, que já dá um NaN, que já dá alguma coisa ali, tipicamente eles já são um pouquinho mais fáceis de achar. O duro é quando você tem um caso que você precisa rodar ele uma semana para descobrir que ele está errado. Né? Ou você tem que esperar um tempão para o código desenvolver, para chegar num determinado ponto e aí saber se ele está certo ou não. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. E... beleza. Vamos ver então o código. Eu não tive tempo de abrir, tá, Ricardo? O único teste que eu fiz foi justamente pegar, compilar e rodar, tá? Então, bom. Abri, Ricardo me mandou o código fonte dele, era para ter sido feito pelo JIT, a gente não conseguiu. Era para ter sido feito pelo JIT, a gente não conseguiu. Botando meu cachorro no sol. Mas vamos dar uma olhada no caso como um todo, tá? Vou abrir aqui os arquivos de input, tá? Vamos dar uma olhada geral nele. Vou abrir todos os inputs aqui, só para ter uma ideia do caso como um todo. Né? Tá tudo aberto. Input file, só lembrando, é o nome daquilo que o MFSIM vai identificar como arquivo de entrada de cada um. Por exemplo, se vocês quiserem um dia, eu quero botar meu input João e eu não quero que o MFSIM leia o input.mr3d, eu tenho que mudar ele aqui, ó, nesse input file. A gente quase não mexe nisso porque é padrão, é o jeito que vem do master, tá? Post-proc, vamos ver o que o Ricardo quer gravar. Ó, tá gravando as velocidades do VW, tá gravando o critério Q, a magnitude da vorticidade, tá? As vorticidades em cada direção, a gente pode recuperar isso aí do paravio, então não é grave, né? A fração volumétrica não está sendo gravada, a gente vai gravar, porque isso é uma coisa muito interessante pra gente. Escalar, não tem nenhum escalar sendo gravado. Nós temos o número de partículas, a gente vai gravar, porque isso aqui é bom saber. A gente vai gravar também o diâmetro dessas partículas. A massa não tem necessidade, a flutuação por enquanto também não. Não vai gravar nada de PDF. Vamos gravar o DeWall, porque é suspeita que existe algum problema aqui. O que é esse DeWall? Isso é a distância à parede, tá? E não tem nada de cantera, então a gente não vai gravar nada aqui para baixo, tá? Ricardo, o problema é seu. Se você quiser ir dando qualquer contribuição, falando qualquer coisa, cara, você vai explicando, tá? Você conhece o problema melhor do que eu. Tá. Então são aqui algumas coisinhas que eu estou mudando só. Gravação de arquivo, já vou fechar. Essas sondas aqui são as sondas quando a gente trabalha com a bubble tracking, né? Então não é o caso, a gente não vai trabalhar com ela. Ricardo colocou algumas sondas, está usando sonda STL. Ricardo, eu não sei se veio esse probe case bubble, viu? Vamos descobrir agora. Se não, você tem que me mandar isso aqui por e-mail, eu tenho que colocar aqui, senão vai dar pau na primeira iteração. Porque quando... não veio, tá? Então já me manda aí, por favor, porque senão vai dar pau.
Pode mandar pelo WhatsApp mesmo. Não, me manda por e-mail que é melhor. O WhatsApp acaba saindo mais coisa aqui. Me manda por e-mail e fala quanto que deu certo. Ok. Por quê? Porque a gente vai precisar descobrir o que as flutuações ao longo do tempo de todas as informações que a gente quer descobrir, que o Ricardo precisa para fazer pós-processamento, tá? O que ele está gravando aqui? Está gravando a iteração que ele está gravando o tempo, está gravando o tamanho do passo de tempo, as posições x, y, z de cada sonda, né? O V e W, pressão, escalar não, densidade não, a densidade é bom gravar, tá? Viscosidade está gravando, tá? Aqui, esse Mi que aparece aqui já é o Mi efetivo, tá? O efetivo não, esse aqui já é o Mi total, seria o Mi molecular mais o turbulento. Vamos gravar o número de partículas que a gente tem aqui. Tá bom, já vou baixar, obrigado. Diâmetro também a gente vai puxar. E vamos ver se vai dar certo isso daqui, né? Deixa eu só salvar aqui o resto. Não. Você mandou pro da UFO? Tá. Chegou. Deixa eu baixar. Eu tô gravando nesse base aqui por enquanto, depois a gente puxa ele. Só para vocês terem ideia do que é esse arquivo. Aqui. O que aparece nele? Aqui ele aparece o número de sondas que vão ser gravadas, tá? Aqui a gente numera elas, a posição em X, em Y, em e Z de cada uma das sondas. Então aqui a gente vai criar um arquivo, né? Que olha só, está gravando o tipo de formato, bytepoint. A gente vai criar 34 arquivos, né? Onde a cada passo de tempo a gente vai atualizar a informação de cada uma dessas variáveis aqui, tá? Isso é fundamental para que depois a gente possa fazer um tratamento estatístico dos dados, especialmente considerando que a ideia aqui é trabalhar em escoamentos turbulentos, a gente precisa entender como que a turbulência é afetada dentro do escoamento denso, tá? Então, o probe case eu vou botar aqui, bonitinho. Probe STL tá aqui também, vamos torcer para ele não dar pau. Não tem cantera, não tem reação química, não tem nada. Temperatura aqui que poderia dar algum trabalho tá 300 Kelvin. Não tem nenhuma região de refinamento a priori, então isso aqui a gente não vai usar. Não está resolvendo nenhuma equação de transporte de escalar, nem variância, nem concentrations. Então também não vai precisar. Não tem interação fluido-estrutura, então também está tudo falso, a gente não vai precisar. Energy, não tem equação de energia, escoamento isotérmico, também a gente não vai precisar. Corner é um arquivo para trabalhar com multidomínios. Um dia a gente faz uma aula só de multidomínios, esse aqui é um buraco um pouco mais embaixo. Também é um escoamento incompressível, tá? Na sua fase contínua, então a gente não precisa disso daqui. Não temos condição de contorno compostas. Isso daqui é até estranho, porque... Ricardo, que condição que você está usando embaixo, hein? Na parede embaixo. Tá bom. Então é tudo Dirichlet igual a 0, a não ser pelo bocal. Tá bom. Então aqui tá falso. Não tem fronteira imersa, beleza? Também não precisamos.
sobramos com esses 4 aqui que são importantes. Para Wolf, já é inicializada a Wolf internamente, né? Inicia ele com uma half sphere, mas tem um ângulo muito longo, então vocês vão ver depois, você dá para ver, né, pela figura que o Ricardo mandou na internet, no WhatsApp, dá para ver como é que é a inicialização. Ah, então manda lá no MFSim. Aí eu aqui falando. Tá, manda no MFSim, ou manda lá no Beginners, ou manda no MFSim lá no Discord, por favor. O pessoal vai ter uma ideia. Wolf também não precisa mexer. Aqui na modelagem da turbulência. Vamos lá. Tá, aqui tem uma coisa que eu quero até testar depois. Se a gente tem que ligar esse Smagorinsky, ou se isso daqui se é só o Van Drist que é ligado aqui. Tá, daqui a pouco a gente olha isso. Mas de qualquer forma, não tem equação de transporte, tudo. A gente vai trabalhar em cima desse arquivo aqui. O que a gente quer testar é a Van Drist Dump Function. Tá? No DPM, tem subiterações. Isso aqui é uma questão de modelagem do DPM mesmo. A gente subitera para que o código fique mais estável. Vamos lá. Mass Flow Rate, isso aqui é do experimento que ele está repetindo, né? Número de partículas, isso aqui não conta, porque a gente está entrando com Mass Flow Rate. Está entrando com um número. Está entrando com Mass Flow Rate, né? Número de partículas não conta. Todas as partículas ou todas as gotas estão entrando com o mesmo tamanho. Tem aqui a distribuição. Massa específica 1.2 é ar, tá? Com a viscosidade dinâmica de ar. Né? Tem um inlet retangular, vejam só, então tem aqui as dimensões, né, que o Ricardo usa para colocar a condição de controle lá dentro. Velocidades iniciais, tem uma velocidade inicial diferente só em Z. Não entra com nenhuma rotação. Aqui tem alguma coisa que a gente tem que verificar, tá? Porque é o seguinte, está falando de uma gota. Então não faz lá muito sentido a gente falar, por exemplo, de força rotacional, força de sustentação, força de massa virtual. Mesmo assim, faz sentido falar de sustentação em bolha? Porque eu não sei se é preparado para isso. Aqui eu acho que seria mais peso e empuxo, não é não? Mas enfim, isso aqui é questão de depois você olha para sua modelagem, isso aqui não é o que a gente não seria muito o intuito aqui hoje. Que é o 3, se a gente só tem 1, 2 e 4? Isso aqui são as condições, são de free sleep, beleza? Tá. Não tem choque de partículas, porque é 2 vias. Não tem fronteira imersa, então não tem colisão com fronteira imersa, não tem erosão. Modelo denso está ligado. Aqui é coisa de evaporação, não precisa preocupar. E conversões, então beleza. Vamos deixar aqui quieto por enquanto. Turbulência a gente já viu. E o input, vamos ver. As dimensões do experimento. Razão de refinamento 222. Número de níveis físicos 2. Então a gente vai estar no nível top com 64, 64, 256. Só um minuto, peraí. Nós temos. Não estava como true, mas não precisa reavaliar a configuração inicial, tá? Mas bom, vamos. É porque tipicamente essa reavaliagem de configuração inicial ela serve para Wolf ou serve para fronteira imersa. Vamos deixar true aqui, que é o jeito que estava. Número de passos de tempo para remalhar, aqui os critérios de refinamento.
espaço fracionado, beleza. Isso aqui não precisa. Semi-implícito, ok, com esse BDF, está rodando na forma conservativa, com Barton, que é um esquema DVD. Bom, isso aqui é outra coisa, tá, Ricardo? Porque a gente não fez solução manufaturada para Barton para saber qual que é a taxa de decaimento de erro em função da variação de CFL, tá? Eu fiz isso no Cubista, no Fluids, por isso que a gente fala sempre do 0,25. O Barton, como ele também é um conjunto de upwinds, eu não sei se isso aqui está fazendo o seu código cair a ordem menor do que 2, tá? Mas então, o CFL ele tem que estar amarrado ao modelo de advecção, tá? Então, assim, não foi feito, então não dá para saber. O que acontece? Qual que é você sabe disso, mas só para explicar para o resto do pessoal, qual que é o impacto disso daí? Não se recomenda fazer nenhuma simulação com modelos less com código que tenha menos do que segunda ordem, tá? E como o Barton ele é TVD e TVD na verdade ele é uma mescla entre upwinds de primeira e segunda ordem, se o passo de tempo for grande demais, ele, para suavizar gradiente, ele derruba a ordem do código. Então, se o seu passo de tempo for muito alto, você está fazendo less com primeira ordem. Então, assim, não é indicado fazer isso, tá? Então, vale a pena dar uma investigada nisso aqui depois. Não estou falando que está errado, mas estou falando que não é seguro, tá? Não dá para bater o martelo falando que o código está com segunda ordem. Vamos lá. Controle do multigrid não faz sentido porque você está usando PET, está usando SIP na velocidade, está fazendo update na pressão. Por que você está usando PET, Ricardo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos manter o PETS então. Controle aqui de fase. Essa aqui está a densidade da fase contínua. Beleza. A sua fase contínua ainda continua sendo ar. Tem que verificar depois. A gente vai olhar isso lá dentro do DPM, porque olha o seguinte. Teoricamente, quando a gente entra com esses valores aqui, ó, esse valor e esse valor, internamente no código a gente está entrando com DPM Rho e DPM Mi, tá? Quem trabalha com conversão de partículas tem que tomar um certo cuidado para ver se está entrando o DPM Rho ou se está entrando com essa variável aqui que se chama dense fase C, tá? Porque notem que aqui eu estou entrando com uma fase discreta com densidade do ar e aqui eu estou entrando com uma fase contínua com densidade do ar, tá? Então, se a gente fosse um pouco mais rigoroso nesse sentido, a gente teria que pensar que a nossa fase contínua é a água. Por que não se faz isso? Porque pela figura que o Ricardo mandou para vocês agora, vocês vão ver que dentro de uma boa parte do domínio está com Wolff, então está com água, tá? E a Wolff ela é sempre considerada como uma fase discreta, tá? Então aqui vamos deixar desse jeito. Tensão superficial 0,072, aqui tem, isso aqui é positivo, tá? A gravidade aqui ela é 9,81, porque o menos está dentro do programa. Não tem restart, vai gravar a cada 10 iterações. Tá bom, para fazer teste é bom. Não, desculpa. Vai gravar o restart a cada 10 iterações, aí já é muito. A gente vai pular isso aqui para 1000, né? E vai gravar, para fazer os primeiros testes, a gente vai gravar cada output a 10. Vai rodar 315 segundos, vai demorar uma vida.
e as condições de contorno aplicadas. Dirichlet nas faces leste, oeste, norte, sul, ou seja, todas as laterais. Vejam que a gente tem um escoamento que ele é na direção Z, né? E condições de norma na saída. Onde a gente coloca Dirichlet na velocidade é norma para pressão. Onde se coloca norma para velocidade é Dirichlet para pressão. E a topologia 4 dividindo em Z em 4 direções, o que dá pra gente uma malha de 128 dividido por 4. Cada subdomínio nosso vai ser um bloquinho de 32 por 32 por 32, tá? Uma malha muito boa, tá? Uma malha muito bem feita. Bom, eu vou começar do zero. O Ricardo me mandou o caso, tá? Eu salvei aqui. Eu vou dar um make clean só pra gente limpar tudo que já estava antes. Então, o que veio é esse makefile, tá? Então, vai ser um make menos j run igual a wolf, dpm igual a 1. E qual o outro, Ricardo? Pets igual a 1. Vamos ver. Esperar compilar. Rapidinho já compila. Ricardo, me explica uma coisa. Quando foi a última vez que você atualizou com o master o programa? Perfeito. Deve ser os compiladores que eu tenho aqui, mais antigos. Mas já está no Navier-Stokes, já vai dar certo. Ok. Bom, tava lá com 4 processadores, vamos ver, né? E paf, beleza. Era o que estava esperado, ao erro que você estava tendo, né, Ricardo? Tá. Bom, vamos ver o que o código falou pra gente. Ele deu pra gente o número de níveis. Isso aqui é muito interessante, tá, gente? Olha só. Eu não expliquei isso aqui pra vocês antes. Apesar do Ricardo estar trabalhando com o PETS, o código ele trabalha com multiníveis. Então a gente tem o que a gente chama de níveis físicos e o que a gente chama de níveis virtuais, tá? Então olha só, quando eu estou aqui, o Ricardo veio aqui e colocou, olha, número de níveis físicos, ele colocou 2, né? Era de se esperar que, putz, vou ter só 2 níveis? Não. Para uma malha como essa, veja que eu falei para vocês que quando a gente dividiu esse 128 por 4, a gente chegou numa malha de 32 por 32 por 32. Né? Como que o multigrid trabalha? Né? Como é que o código ele é projetado para trabalhar com o multigrid? O multigrid ele vai resolvendo os seus sistemas lineares em malhas cada vez mais grossas. Né? Pode ser com ciclo V, pode ser com ciclo W, tem as várias opções aqui implementadas. Mas o fato é que ele pega esse 32 por 32, que a gente acha que é a malha base, e aí ele engrossa isso. Então ele vai chegar, ele vai resolver todos os sistemas lineares numa malha de 32 por 32, 64 por 64, 128 por 128, mas também de 16 por 16, de 8 por 8, de 4 por 4 e 2 por 2. Né? Então a gente tem o que a gente chama de níveis físicos, aquilo que a gente olha no ParaView, e os níveis virtuais, que estão todos abaixo da malha, que a gente nem controla por aqui. Tá? O código vai ver qual que é a forma mais otimizada de resolver o sistema linear e ele vai decidir quantos níveis virtuais ele vai criar. E a gente descobre isso aqui, ó, né?
podem ver que nós temos dois níveis físicos, que seriam o 6 e o 7, e o 1, 2, 3, 4, 5 são todos níveis virtuais, tá? Então, quando a gente olha lá dentro do código, a gente tem um loop que vai de LBOT a LTOP. O que a gente está andando é de um loop que vai de 6 a 7. Quando a gente fala vai de 1 até LTOP, a gente está saindo de 1, que é o primeiro nível virtual, até o LTOP, que é o 7, tá? Tem que ter essa diferenciação muito clara na cabeça. Isso é dúvidas sobre esse tema. Pega a tese da Milena, pega a tese do Romão, pega a tese de todo mundo que já passou pela MFLab, que isso está explicado em cada um deles, tá? Como é que isso aí funciona. Beleza. Oi, pode falar. Não necessariamente. O código ele tem algumas proteções que, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma malha não de 32 ao cubo, mas uma malha de 32 por 16 por 8, né? Ou seja, um paralelepípedozinho. Eu não ia conseguir chegar numa malha de 2 por 2 por 2. Eu ia conseguir chegar numa malha do máximo de... Eu ia conseguir descer só 2 níveis, tá? Eu chegaria numa malha então de 16 por 8 por 4, ou não, ou de 8 por 4 por 2. Eu conseguiria descer só 3 níveis, né? Qual que é a implicação disso? O multigrid ele trabalha dispersando altas frequências, basicamente, né? Então quer dizer que quando eu estou resolvendo uma malha, um sistema linear numa malha muito grossa, quer dizer que eu estou fazendo operações com os meus resíduos de filtragem, no fundo, tá? O matemático não gosta que fala isso, mas no fundo é um filtro, né? Então, o que acontece é que você consegue resolver muito mais rapidamente um sistema linear, tá? Não consegui rodar com 6 níveis, né? Eu não consegui fazer meu dumping até chegar na malha de 2 por 2 por 2. Beleza, vai rodar do mesmo jeito, só que ele só vai ficar um pouquinho mais lento do que se ele pudesse chegar a 2 por 2 por 2, tá? Tanto que tem casos onde a gente pode simplesmente rodar com um único nível. Para vocês terem uma ideia, o próprio... Opa, voltei aqui. O Ricardo citou o caso que para a velocidade ele está rodando com SIP, não está rodando com multigrid. Então aqui ele tem só 2 níveis. Ele resolve o SIP no LTOP e no LBOT, tá? Então não precisa necessariamente ficar preocupado com o número de níveis virtuais. Isso o código se vira, tá? Agora, tem que se tomar um cuidado, que é o seguinte. Vamos supor que eu estou trabalhando numa malha base de, sei lá, 8 por 8 por 64, por 32, e eu quero dividir esse 8 por 8 em 4 processadores. Aí já não vai. Porque daí a gente tem que lembrar também que a gente tem que dar um número mínimo para o sistema linear ser resolvido, tá? Então por isso que aqui ficou uma malha boa. Se eu tivesse colocado 4, 1, 1, eu teria 32 dividido por 4, eu teria só 8 volumes, né? Ficaria muito pouco para um processador, mesmo considerando que eu tenho 2 níveis, né? É mais essa questão, né? E quando é para dar pau, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui 127, vamos até ver qual que vai ser o erro quando a gente coloca 127. Ele já te fala de cara, falou assim, ó, você tem que ter um número par, o número inteiro do número de células para o número de processadores, tá? Ele já te avisa algumas coisas. Deixa eu... Se eu colocar 126, por exemplo, tá, beleza, agora número par, vai dar pau. Se eu colocar 128, 96, ele deu pau, mas vejam, né? O que acontece aqui não é que ele deu pau pelo número, ele até conseguiu recuperar o número de níveis. Só que daí o meu ΔX, meu ΔY e meu ΔZ são diferentes, o que não é... Pode rodar, mas para esse caso especificamente talvez não seja tão adequado, tá? Bom, deu pau, né? Deu pau. Bom,
voltar aqui só para ver qual que foi o pau que deu, né? Beleza, tá rodando. Como eu falei para vocês lá nas semanas passadas, a gente pode percorrer desde aqui de baixo até aqui em cima, até descobrir onde é que realmente aconteceu o problema, né? Bom, deixa eu fazer uma coisinha aqui que é super prático para todo mundo. CTags. Quer trabalhar com CTags? Tá? CTags é vida. Deixa eu abrir aqui o... Oh, meu Deus. Main.f90. Então, onde é que ele está começando? Dá uns erros mais para baixo. Main 64, 261. 261. Ó. Oh, verdade, aumento. Melhorou. Deu pau aqui no 261, falou que o programa caiu aqui. Vamos ver na V445. Ctrl G 445. Ah, ele deu problema aqui no Viscosity Treatment. Bom, no Viscosity Treatment, mas onde? Aí começa o serviço de debug, tá? Então a gente entrou na subrotina na Flows, né? Então aqui nós temos uma série de inicializações, uma série de alocações, que só passa isso aqui bem no começo. Tem o Wolf, um monte de mapa sendo criado, DPM sendo inicializado, mapa sendo criado, variável inicializando, aqui no caso inicializando a pressão, inicializando viscosidade e densidade, densidade primeiro, inicializando o VW, onde é que eu estava mesmo? 445. Inicializa ruído, quando tem ruído. Tem aqui as funções average, tá? Essa função é uma função muito interessante. O que ela faz? Eu falei que a gente tem diversos níveis, né? Inclusive níveis que são de uma malha que chega a 2x2x2, né? Bom, uma coisa resolvida numa malha fina é sempre melhor resolvida do que numa malha grossa. Então essa função average to face, ela é aplicada como se fosse puxando todas as informações da malha fina para a malha mais grosseira. Então por isso que ela percorre desde a L-top até o primeiro nível virtual, tá? E a Ghosts, né? A Ghosts é uma das funções mais importantes do código. Ela aplica condição de contorno, ela faz paralisação, ela faz tudo. Bom, estamos aqui no problema que é o Viscosity Treatment. Então quer dizer que todo mundo chegou aqui. Usei o CTags, fui para dentro dela. Vamos ver quem que é o próximo. 964. 964 ele dá problema quando vai direto calcular a viscosidade turbulenta. Tá, vamos ver. Ah, não tem. CTags não achou ele. A gente abre o turbulence. Models. Vai, cadê, gente? Data turbulence. Models.f8. Estou aqui procurando onde que está essa função aqui, esse turbulent viscosity. Beleza, cheguei na subrotina, então ele está entrando aqui dentro. Para ele estar entrando ali dentro, ele tem que estar falando, ele tem que dar algumas informações, porque vejam só, a hora que eu consigo entrar, ele fala que se não tiver nenhum modelo, você já cai fora da subrotina inteira, né?
Bom, existe o modelo. Se não for modelo, nenhum modelo foi selecionado. Se for um modelo less, ele entra no modelo de fechamento. Deixa eu fazer um testezinho aqui. Só falta ser isso. Mas senão... tá. Porque é engraçado ele ter dado esse less model aqui. Deixa eu ver uma coisa. Less model. Beleza? Esses Magnus Van Driest model. Então a gente vai botar aqui, já fazer a primeira alteração do código. Eu quero que ele entre aqui. Eu quero saber, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero saber qual processador meu entrou nessa subrotina. Tá? Esse é um erro que o Ricardo está tendo já faz um bom tempo. Né? E já testou diversas coisas. Então, a gente chega num limite que para descobrir onde é que está o problema é só na base do print agora. Tem que desligar, né? Beleza. Bom. Então, pelo menos... Start Wolf. Bom, Less Turbulence Closure Mode Calculation. Modelos de Magorinsky. Filtragem explícita sendo aplicada. Ou seja, tudo que a gente queria passou daqui. Aí ele vai montar esses box. Deixa eu deixar esse aqui mais bonitinho, porque esse aqui tá feio. Vou dando uma organizada. O que são esses box? Esses boxes aqui dentro do Fortran 2008, eles são uma estrutura de memória para facilitar a vida de quem programa coisas que são repetitivas. É como se... não sei se é muito forçação de barra falar que é alguma coisa semelhante a uma classe, tá? Mas é mais uma organização de estrutura de dados, né? No fundo, é um monte de ponteiro apontando para variáveis que vão ser utilizadas dentro dos modelos de turbulência, né? Bom, o que vai ser a primeira coisa que a gente vai passar por aqui e ver se funcionou, se chegou onde é que a gente quer? A gente vai mandar um write famoso passei aqui. E ainda eu quero saber, eu estou rodando isso em paralelo, eu quero saber qual processador passou aqui, tá? Beleza. Compilamos. Executamos. Porque pode ser um problema na montagem do box, né? E, na verdade, é um problema na montagem do box. Não, passei aqui, só passou o 0, 1 aqui, passou o 1, passou o 2 e passou o 3, beleza. Vejam, 4 processadores, então 0, 1, 2, 3. Então por aqui, beleza, ele supostamente montou o box. Tirei. Vamos entrar aqui dentro já da rotina Turbivisc. Vamos ver o que ela faz. Nossa. Quando você monta com box assim, o ctags não funciona direito, é um saco. Bom, ele tem que entrar pelo box, né, pelo tipo de modelo de turbulência. Ele tem que entrar aqui no Van Driest Model. Eu estou procurando por Ctrl F mesmo, tá? Aí, vamos... Less Turbulence Models. Então entra no Magorinsky, entra no Van Driest. Beleza. Na verdade é o próprio ctags, é porque o meu eu troquei por Ctrl 1 e Ctrl 2.
Aí é o que é mais fácil. Bom, ó, vamos ver. Aqui tem uma coisa interessante, ó. Supostamente, isso daqui teria que ser true, a gente teria que ser jogado aqui no Van Drist Model. O Van Drist Model, se o proc ID fosse igual a 0, ele teria que aparecer isso aqui na tela. Vamos ver se tá. Não verifiquei. Ó, tem aquele passeio aqui, aí depois vem, ó, Magorinsk terminou com Van Drist has been applied. Beleza, então quer dizer que ele entrou aqui, botou constantes Magorinsk. Explicit filter, entrada explicit, isso é importante. Então aqui ele já está na malha. Veja onde é que ele já está, tá? Aqui já está passando o head left, que ele já está falando em qual começo da lista ligada que ele está trabalhando toda a estrutura, né? Então, csmod, o que é csmod aqui? Ah, o CS modificado, tem que avaliar o valor de CS em função da parede. Uai. O Ricardo, te perguntar uma coisa, você verificou quando você estava fazendo seus debugs, você chegou a verificar se o Van Drist estava funcionando só com a fronteira imersa ou não? Não, você não... não tem como você desativar a Wolf, porque seu problema depende muito dele. É porque você não tem fronteira imersa, né? Tá, porque o problema pode estar aqui, ó. Vamos ver se vai dar algum problema. Compilei. Tá. Deu um segmento enxufoto, mudou o erro. Print HDF5, deu all. Deixa eu ver, isso aqui eu acho que é um outro erro. Output. Isso aqui é uma correção que teve do master há pouco tempo. Que bizarro. Ô, Ricardo, certeza que você atualizou com o master isso daqui? Mas você tinha atualizado seu master antes? Coisa de mais de ano. Olha só, qual que é o procedimento típico que a gente faz? Deixa eu até abrir um outro aqui. Eu até baixei a pasta, eu baixei uma pasta MF5 que poderia ter esse tipo de problema mesmo, tá? GT status, só para ver onde é que a gente tá. Eu tô no Branch Master, tem aqui tá com origem. Você tinha tentado gerar um branch novo, não tinha? Eita! Não, esse
aqui é JMP da Voto. Assim. Ó, a única atualização que teve no hatch foi a modificação do Gustavo e o Diego que trabalhou no branch dele hoje, tá? Só para ter uma ideia, eu vou fazer o seguinte. Checkout, sei lá, dev lam from, que é o que eu tipicamente trabalho. Estou no dev lam from. Fiz todas as modificações, tudo que eu precisei, estou trabalhando, normal. Aí alguém me falou o seguinte, ó, tem que atualizar com o master, tá? Qual que é o procedimento? Você vai, comita tudo que você tem, né? Dá um push para o seu servidor, pro meu dev lam front, por exemplo, tá? E você sai, você dá um git checkout master, por exemplo, tá? Qual que é o procedimento? Você dá um git fetch, aqui para mim não vai aparecer nada, né? Só essa enjoeira. Não tem nenhuma modificação. O que tem que fazer? Você tem que dar um git pull. Tá? Ou seja, aqui nesse caso vai falar que já está atualizado. Né? O que vai acontecer? Quando você fizer isso no seu computador, você vai pegar todo o master novo e aí sim atualizar o seu master local. Tá? Porque o problema aqui, pelo menos do ponto de vista de HDF5, o problema, pelo menos do ponto de vista desse erro aqui, desses arrays, é porque basicamente o HDF5 está completamente desatualizado. Eu vou tentar rodar. Com ele desatualizado, tá? Não é muito indicado, mas já que o dewall está dando pau, eu vou tirar aqui o dewall. Porque tem muita modificação aí, cara. Muita. Vamos ver. Ó. Tá rodando. Tá. Hoje foi mais rápido do que a gente imaginava. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos visualizar o caso. Vamos abrir o Paraview. A gente tem alguns direcionamentos aqui. Aí eu vou falar. Calma lá que eu já te falo. Eu só vou abrir o Paraview para ver se está gravando alguma coisa errada, alguma coisa assim. Vamos ver o caso, pelo menos, né? Vamos corrigindo lá primeiro também. Ó, onde é que estava o BO? O BO estava aqui. Na verdade, esse aqui foi um teste. Aqui o que tem que acontecer é o seguinte. Você tem que botar um if. E deixa eu ver qual que é a flag de fronteira imersa. Flag de fronteira imersa. Alguém lembra aí qual que é a flag de fronteira imersa interna dentro do código? Nossa, isso aqui está super desatualizado, Ricardo. Aqui tem um monte de coisa a mais. Vai te dar um trabalhinho juntar isso daqui tudo no master, viu? Mas ele está muito desatualizado. Deixa eu só achar aqui. Cadê, meu Deus? Eu posso botar isso aqui mesmo. If not igual. No fundo, para resolver esse probleminha aqui, vamos ver se vai dar para fazer isso, se ele não vai dar um problema na hora de criar. O que eu estou fazendo? Eu
tô fazendo o seguinte, eu tô falando pro programa, falo assim, ó, você só vai entrar, você só vai compilar e alterar a box com Vandrist se tiver fronteira imersa nem ambiente de compilação. Se não, pula fora e vai direto aqui pro CSMod, tá? Não sei se isso vai dar certo para qualquer coisa, a gente vai testar agora. Deixa eu só abrir primeiro um resultado para ver o que está saindo. E aí eu já dou os direcionamentos do que a gente tem que olhar para fazer a simulação. Vamos ver. Background. Vou colocar um slice cortando em X. Beleza? Não posso te ver com forma. Prefiro ver assim, paralelo. Não quero mostrar o plano. Interessante isso daqui, ó. Vai mostrar pra gente onde é que tá a malha fina. Olha lá. Inclusive, com essa configuração, o código inicialmente ele remalhou só aqui na primeira iteração, tá? Só marcou onde é que tá a Wolf. Na primeira remalhagem já abriu, né? Muito legal isso daqui. Aqui tem um cachorro super bravo aqui, no caso. Cadê? Ele tá brincando. Bom, estamos vendo a malha. Não quero ver o wireframe não. Surface, vamos ver outras coisas. Fração de volume, né? Aí isso aqui mostra pra gente onde que tem água e onde que tem ar, né? Então tá bonitinho. Viscosidade, vou ver. Aqui, viscosidade. Viscosidade da água, viscosidade do ar. Naturalmente ainda não deu pra ver nenhuma diferença em função do Vandrist. Depois que você atualizar o código, você vai ver que o The Wall vai estar funcionando muito bonitinho, vai estar certinho, não precisa se preocupar com ele. Vamos ver se está aparecendo alguma vorticidade já aqui embaixo. Ó, está aparecendo alguma vorticidade aqui embaixo, então quer dizer que provavelmente já está entrando alguma gotinha, alguma coisa assim. Ó, tá mesmo. Vamos ver. Dentro da vorticidade, vamos ver a velocidade de W. Bom. Tá, teria que dar uma analisada melhor no seguinte, né? Porque malha adaptando em condição de contorno é uma coisa bem complicada, porque ela sempre gera esse tipo de flutuação aqui que não é bem-vinda, tá? Isso é uma flutuação que isso aqui vai propagar para dentro do código, para dentro do domínio inteiro. Isso vira problema sempre depois, tá? Porque não é físico. Vamos abrir o DBM, vamos ver se tem algumas gotinhas aqui já. Vamos botar aqui esfera. Vamos escalar pelo... Qual que é o valor que você costuma colocar aqui, Ricardo? 0.01. Opa, vai ser um 0. Vou mostrar todos os pontos. Bom, opa. Não está querendo mostrar ainda. Ah, tá ali já. Esse foi 0.1 aqui no meu caso. Não sei porquê. Enfim, tá começando a aparecer umas gotinhas, ó. Então avançou aqui. A gente atualiza. Olha lá, tá começando a popular
as gotinhas. Agora é deixar rodar, né? Tá. Tá sendo gravado. Mas deixa eu dar os direcionamentos agora, tá? Primeira coisa. O que a gente alterou em relação ao que você me mandou originalmente? A densidade, a gravidade dentro do código, ela já está negativa. Então aqui você entra com o valor mesmo, 9.81, tá? A segunda coisa, tem que urgentemente atualizar com o master. E isso daqui, internamente dentro do programa, como você não trabalha com Cantera, você não vai ter problema nenhum, tá? Você pode ter um único bug dentro do Navier. Você vai ter um bug dentro do Navier, lá dentro da remalhagem, que está faltando uma função que chama Update Box. Mas isso tem a ver com o box para gravar variável, para gravar print, para fazer o print das variáveis, né? Isso você só vai ter depois que você fizer o merge. Aí eu te falo como é que faz isso, porque a gente ainda não subiu essa correção. E a correção em si do seu problema. A correção do seu problema é aqui dentro do Van Drist Model. Você estava atualizando esse for cells de alguma maneira. Peraí que ver o que essa rotina faz, porque eu não mexi nela. Mas de qualquer forma você estava buscando alguma coisa que é para fronteira imersa, sem ter fronteira imersa. Então, o que a gente fez foi só colocar um if-def aqui, né? Para falar o seguinte, olha, se não tiver fronteira imersa, não vai, não roda. Eu não fiz esse teste, né? Deixa eu matar aqui, compilar de novo. Vou dar até um make clean para ver se essa modificação funcionou. Vamos ver. Vamos ver se rodou. Até puxou mais umas figurinhas aqui, ó. Bonitinho, ó. Tá gerando as bolinhas. Vamos dar uma conferida dentro do cálculo do Navier-Stokes, só para ver se tá negativo mesmo. Navier-Stokes como tá no Euler, né? EuRHS. Cadê o EuRHS? Eu quero dar uma conferida aqui, ó. A gravidade está bonitinha ali. Tá aqui mais ou menos rho de referência vezes a gravidade. O rho de referência vezes a gravidade. Se o rho de referência aparece o rho de referência aqui? Tá. Ricardo, dá uma conferida, cara. Se o seu rho de referência, quanto que tá o valor dele? Menina, sai daqui. Gatinho. Tem que verificar se aquilo ali é positivo ou negativo. Eu tô com um pouco de dúvida agora. Mas eu olho isso depois. Porque teoricamente, eu sempre uso ele positivo, por quê? Porque eu preciso dessa diferença aqui, ó. O rho local, que é positivo, menos o rho de referência. Então, para ter a força de peso empuxo corretamente setada, tá? Normalmente eu coloco positivo, mas para o seu problema tem que verificar. Deixa eu ver se rodou. Opa. Vamos torcer. Não, deu pau. Vai brincar pra lá, vai. Eu só comentei, mas deixa eu voltar lá, né? Porque tem que corrigir direito.
Onde é que tava mesmo? É aqui, ó. Na verdade eu tinha comentado a função. All run. Ele acabou entrando aqui, não era pra ter entrado. Deixa eu fazer um teste aqui. Às vezes é só eu que não tô sabendo usar esse if mesmo aqui. Aí que a gente faz? Bota o famoso. Entrei aqui. Run igual a Wolf. Pets. Ó. Não, é porque eu montei esse if errado. Vai montar esse trem. Ai, Deus do céu. Pois é. Então esse aqui eu acho que tá zoado. Por isso que eu tô pensando nisso mesmo. Eu acho que é um if def. Mas o defined é pra 1 ou 2. Seria um if not, né? Aí tem que ver se não for. Se o raw for diferente de IB. Isso. Tem que ser diferente. Agora eu tenho que lembrar qual que é o sinal do diferente para esse trem aqui. Será que é só barra igual, hein? Isso daqui assim, né? Vamos descobrir agora. Vai dar pau. Não é isso. Acho que é assim. Não é isso. Tem que ver qual que é a diferença desse trem. Pois é, mas é porque eu não sei se nessa referência, como instrução de compilador, né? Deixa eu procurar assim que é mais fácil. Vai igual. Nossa, só tem run igual, não tem nenhum run diferente aqui, pelo amor de Deus. É por isso que eu não gosto dessas flags de compilação. Pra mim isso aqui devia ser tudo lógico, sabe? Tem... Bom, como é que eu vou fazer isso aqui? O que a gente tem que fazer... Quem que tá com o som ligado? Tem uma TV ligada. Ô João, põe no mudo, por favor. Acho que não sei se eu consigo. Tá. Valeu. Tá. O que a gente precisa só fazer, Ricardo, para resolver seu problema, não pode entrar nessa subrotina. Aí só tem que ver aqui como é que a gente monta esse if de forma a não entrar nela. Então, deixa eu ver aqui. Porque tem o if def e o if ndef, né? Será que tem um N na frente? Não. Defined. Será que tem um N na frente? Não. Isso é ndef, não funciona. Não. Não é. Teria que ver qual que seria diferente aqui. Teria que ser aqui, a gente teria que colocar um run diferente de IB e diferente. Aqui também não seria um ou, né? E diferente de IB e diferente do
UFB. Vamos tentar. Assim, e aí aqui também tem que mudar. Isso aqui não pode ser ou. Senão depois ele nunca vai entrar. Nossa, tô uma agonia desse existe. Tá. Ô, Ricardo, vamos fazer o seguinte. Isso aqui, cara, em vez da gente ficar segurando o tempo de todo mundo aqui, isso é coisa de internet. Você entendeu qual que é o problema, né? Não pode entrar nessa rotina. Tá? Eu vou até tirar isso daqui, porque do jeito que tá errado. E vou colocar um... Se não... Vou botar um triângulo aqui. Beleza, seria isso. Com isso daí já resolve o seu problema. Beleza? Tá bom. Mas não deixa de atualizar não, viu? Porque, cara, é outro código. É outro código. E aí lembra, então, procedimento. Entra lá, vai, guarda suas coisas, dá um commit, dá um push nas suas coisas, entra no master, dá um fetch, dá um pull, ele vai te dar alguns conflitos, alguma coisa assim. E daí depois você dá um git merge master. E aí você vai ter conflito com força. Tanto que eu acho que é mais simples você pegar... porque você não tem grandes modificações internas no código, tem? Por enquanto? Não, você vai trocar. Aí que tá, você só vai comparar o setup. Você vai dar um meld no setup. Por exemplo, aproveitar que a gente está aqui, eu já te mostro como é que faz isso. Eu tenho o meld instalado. Tem como fazer isso pelo Git, pelo diff tool, tá? Ou você pode fazer, no caso do input, você pode fazer isso. Você abre o meld. Aí eu vou pegar, inclusive na pasta que eu gerei para o seu caso, eu já tenho, eu tenho o MFSim, abri o input, selecionei e vou comparar outra pasta inteira, né? No seu caso aqui, a sua pasta input inteira. Mandei comparar. Aí veja aqui, por exemplo, a gente pode pegar, é pouca coisa, ó. Turbulence.mr3d. Essas aqui na esquerda são as modificações do master. As suas estão na direita. Tá vendo? É pouquinha coisa. Onde que vai mudar? O IB. O IB tem umas coisas a mais, tá vendo? Então você vai pegar da direita e jogar para a esquerda. Mas é só. Não vai te dar muito trabalho isso não. E é claro, né? Fez isso na pasta input e no Euler Functions também, né? É mais fácil do que você começar do zero. Ou você tentar fazer o merge inteiro. Já que você estava clonando o repositório, faz isso que é mais fácil. Tá? Se você tiver dificuldade, a gente faz o seguinte. Você me fala hoje à tarde, se deu certo, se não deu. Se não deu certo, amanhã cedo a gente faz uma sessão especial do treinamento e eu faço isso aqui no computador e já subo pro Git pra você. A gente faz junto, beleza? Gente, hoje foi até ligeiro então. Espero que vocês tenham pegado um pouquinho mais de detalhe do caso, tá? Ainda não resolvemos, tem que descobrir como é que faz esse not aqui. Você tem que criar uma variável lógica ou não, mas enfim, só não pode deixar calcular. E aquele esquema, né? Como é que a gente acha o bug na parte do print. Beleza? Dúvida, gente? Algum comentário, alguma questão? Então, é isso aí. Deixa eu parar o OBS aqui.